Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão do PISME, módulo 3, 2024. É a questão número 1. A questão diz assim: um bloco de massa M desconhecida está preso a uma mola de constante elástica também desconhecida. O bloco realiza um movimento harmônico simples em torno da sua posição de equilíbrio. O período de oscilação proporcional à raiz quadrada da massa do bloco é medido como 2 segundos. Adicionando-se 5 kg ao bloco de massa desconhecida, o período de oscilação aumenta em 1 segundo. Item A. Determine a nova frequência do movimento. Bom, pessoal, vamos começar aqui anotando os dados, né? Ele fala pra gente o período de 2 segundos, né? Com aquela massa inicial proporcional à raiz quadrada da massa do bloco. Ele fala para a gente que adicionando-se 5 kg ao bloco de massa desconhecida, ou seja, lá na situação final, ele vai adicionar 5 kg, ou seja, a massa final vai ser a M inicial mais 5 kg, né? E com isso o período de oscilação vai aumentar em 1 segundo, ou seja, se o período inicial é 2 segundos, o meu período final vai ser, com essa massa adicionada, vai ser 2 segundos mais 1 segundo adicionado, que vai ser 3 segundos, certo? Então aqui a gente já tem alguns dados para a gente iniciar esse problema, tá? Mas para isso, vamos relembrar aqui, pessoal, algumas equações importantes, tá? Esse aqui é um print do meu e-book de equações, tá? Conteúdos de física completo para Enem e vestibulares, sempre conceitos resumidos, equações, unidades de medidas, conversões, tá? O link tá fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então, pessoal, seguinte, a gente vai trabalhar nessa questão o conceito de frequência e período, ou seja, frequência é igual a 1 sobre período e período é igual a 1 sobre a frequência. Como ele está pedindo para a gente aqui na letra A descobrir a nova frequência, ou seja, ele quer a frequência com o período final. Porque, né, ele te dá o período inicial na posição de equilíbrio e depois fala que adiciona mais 5 kg ao bloco, né? E ele quer esse novo, e fala que o período de oscilação aumenta em 1 segundo e ele quer a nova frequência nessa situação final. Então, a frequência na situação final vai ser 1 sobre o período final, que é 3. Ou seja, a frequência vai ser aproximadamente 0,33 Hz. Tá bom? Poderia parar aqui na fração também. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Bem simples aqui o item A, né? Só lembrar do conceito de frequência. Então, agora vamos para o item B. Calcule a massa M do bloco, ou seja, aquela massa inicial antes de ser acrescentada, né? Esses 5 kg, é essa massa que ele está querendo. Então, pessoal, aqui para a gente relembrar, a equação do período diz que período igual a 2π raiz quadrada da massa dividido por K. K é a constante elástica da mola, tá bom? Esse aqui é o conceito completo de período, mas mesmo se você não lembrasse da equação, ele fala assim pra gente, ó. O período de oscilação proporcional à raiz quadrada da massa do bloco. Então, a gente poderia, ao invés de escrever a equação completa, que é período igual a 2π raiz de mk, ele fala que o período é diretamente proporcional à massa. Então, se você não lembrasse da equação completa, não tem problema. Se você lembrasse, ótimo, poderia utilizar. Senão, você poderia fazer a razão somente com a informação que ele fala para a gente. Que o período é proporcional à raiz quadrada da massa. E isso a gente pode utilizar, tá bom? Porque a mola é a mesma, o 2π seria cortado numa razão. E para a gente encontrar essa massa, o ideal é que a gente faça uma razão. Ou seja, o período final dividido pelo período inicial vai ser igual a raiz quadrada da massa final
dividido pela raiz quadrada da massa inicial que nós estamos buscando, tá? Então, aqui a gente pode começar a abrir. Período final eu tenho, que é quanto? Nós vimos aqui, ó, período final, 3 segundos. Período inicial, 2 segundos. Então, 3 sobre 2 igual a raiz quadrada da massa final. A massa final é a massa inicial mais 5 quilos, certo? Então, vamos botar a massa inicial mais 5 quilos, dividido pela raiz quadrada da massa inicial, tá? Para tirar essa raiz quadrada aqui, eu vou elevar o quadrado dos dois lados, tá? Vou levar tudo ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4. Raiz quadrada elevada ao quadrado é só tirar de dentro da raiz, m0 mais 5 dividido por m0, tá bom? Então, agora é só multiplicar cruzado, 9m0 vai ser igual a 4 vezes m0 mais 4 vezes 5, que é 20. Vou passar para lá diminuindo, 9m0 menos 4m0 igual a 20. 5m0 igual a 20. m0 igual a 20 sobre 5. m0 igual a 4 quilos. Então, a massa M inicial do bloco, né, antes de ser adicionado os 5 quilos, é 4 quilos. Tá bom? Só isso que ele pediu aí nessa questão. É isso. Questão número 2. A questão diz assim: uma corda dedilhada de violão vibra num padrão de onda harmônica estacionária, de modo que há 2 nós entre as suas extremidades. As perturbações da corda têm pequena amplitude e se propagam a uma velocidade, né, de 200 metros por segundo nessa corda, que tem 90 centímetros de comprimento. Item A. Calcule o comprimento da onda, o lambda, né? Calcule o comprimento da onda estacionária lambda. Então, pessoal, vamos anotar aqui alguns dados que ele dá para a gente. Ele fala que a velocidade da onda, né, as perturbações da corda, né, se propagam a 200 metros por segundo. Que a corda tem um comprimento L de 90 centímetros, metro com centímetro não, né, pessoal? Vamos passar tudo para o sistema internacional de uma vez. É só dividir por 100 ou multiplicar por 10 elevado a menos 2 metros, tá bom? Então, ele quer o comprimento de onda. Bom, pessoal, vamos fazer aqui uma rápida revisão, né? Esse aqui, pessoal, é print do meu e-book de equações, tá? Conteúdo de física completo para Enem e vestibular e sempre conceitos resumidos, equações, unidades de medidas, conversões. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. É resumo de física completo do ensino médio, desde cinemática até física moderna. Bom, pessoal, é o seguinte, ele fala pra gente aqui no início do problema que há 2 nós entre as suas extremidades. Então, aqui eu tenho uma situação de corda vibrante, tá? E o nó, pessoal, é esse pontinho aqui, ó, tá? Isso é nó. Aqui é um nó, 2 nós entre as suas extremidades. Aqui, ó, tem 1, 2, 3 nós entre as extremidades. Então, a situação que ele está se referindo nesse problema é essa daqui, tá? Aqui, ó, é o harmônico fundamental, é o primeiro. Aqui são 2 harmônicos, aqui são 3 harmônicos, aqui já são 4, tá? Então, como a situação ele está falando que tem 2 nós entre as extremidades e as extremidades estão aqui, nós vamos utilizar 3 harmônicos para esse problema, tá? São a situação de 3 harmônicos, beleza? Então, ele pede para a gente o comprimento de onda. Se ele pedisse a frequência, a gente usaria essa daqui. Ele pede o comprimento de onda. No item A, comprimento de onda nas cordas é dado por 2 vezes o comprimento da corda, onde o comprimento da corda tem que estar em metros, e N é dividido pelo número de harmônicos. N é o número de harmônicos. Então, vamos retornar. Então, vou anotar aqui a equação do comprimento de onda para as cordas vibrantes, tá? Então, eu tenho que comprimento de onda vai ser 2 vezes o comprimento da corda dividido pelo número de harmônicos.
comprimento de onda para 3 harmônicos, que nós vimos lá que tem 2 nós, né, entre os extremos, né? Então, vai ser 3 harmônicos, vai ser 2 vezes o comprimento da corda em metros no Sistema Internacional, dividido pelo número de harmônicos, que são, nesse caso aqui, 3, tá bom? Então, vamos aqui. Então, lambda 3 vai ser igual. Aqui eu posso simplificar, vai ficar 3, 9 sobre 3 é 3, certo? Aí vai ficar aqui 30 vezes 10 a menos 2, eu posso escrever como 2 vezes 3 vezes 10 vezes 10 a menos 2. 30 eu escrevi como 3 vezes 10, tá? 2 vezes 3 vezes, repete a base, soma os expoentes, 1 mais menos 2 menos 1. Lambda 3 vai ser igual a 2 vezes 3, 6. 6 vezes 10 a menos 1 metros. Posso escrever assim também, ó. 0,6 metros. Para passar para centímetro, caso você queira colocar em centímetro, multiplica por 100. Lambda 3 igual a 60 centímetros. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Vou marcar aqui em metro, tá? Item B. Calcule o tempo que o ponto arbitrário da corda, com exceção dos nós e das extremidades, leva para realizar um ciclo completo no seu movimento de oscilação transversal. Ou seja, pessoal, o tempo necessário para fazer um ciclo completo é o período que ele está pedindo, certo? Então, para isso, a gente revisa aqui na equação fundamental da ondulatória, tá? Que também é print do meu e-book, que velocidade é igual a comprimento de onda vezes a frequência. Como a frequência é igual a 1 sobre o período, eu também posso reescrever essa equação como lambda vezes 1 sobre t. V igual a lambda sobre t. Então, por isso que essa aqui é a segunda forma da gente escrever essa equação aqui, que é mais conhecida, né? Ela é uma das que mais cai nos vestibulares, né, pessoal? Então, é ela que nós vamos utilizar, tá bom? Então, vamos lá. Se V é igual ao comprimento de onda sobre o período, eu estou buscando o período, eu tenho que, se eu multiplicar cruzado, que o período é igual ao comprimento de onda dividido pela velocidade. Eu só troquei aqui, tá? Então, período vai ser igual ao comprimento de onda em metros, velocidade em metros por segundo, tudo no Sistema Internacional. Então, meu período 0,6 dividido para 200 vai ser 3 vezes 10 a menos 3 segundos. Se eu quiser escrever melhor, posso escrever 3 milissegundos, tá? O prefixo mili. Aí ele fala, calcule o tempo que um ponto arbitrário da corda leva para realizar um ciclo completo, 3 milissegundos. E se ele pedisse a frequência? Você poderia calcular também, porque frequência é igual a 1 sobre período, né? Então, a frequência vai ser igual a 1 dividido por 3 vezes 10 a menos 3. Frequência vai ser 0,33, que é 1 sobre 3 aproximadamente, vezes 10 ao cubo. Então, a frequência vai ser aproximadamente 333 Hz, caso ele pedisse a frequência também, tá bom? Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 3. A questão diz assim: a energia de ionização de um átomo de hidrogênio no modelo de Bohr é dado por menos energia inicial dividido por N ao quadrado, em que energia inicial é o módulo da energia de ionização do átomo no estado fundamental e N é o número quântico principal. Somente radiação com a frequência mínima é capaz de ionizá-lo no estado fundamental. Item A. Determine a frequência mínima de um fóton capaz de ionizar um átomo de hidrogênio no estado N igual a 3 em função de F0. Bom, pessoal, aí a gente teria que relembrar, né, algumas equações lá da física moderna, tá? Então, vamos aqui. Bom, pessoal, esse aqui é um print do meu e-book de equações, tá? Conteúdos de física completo para Enem e vestibulares, sempre conceitos resumidos, equações, unidades de medida, conversões. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer.
Bom, pessoal, então essa parte aqui diz respeito da energia do fóton, tá? A energia do fóton, aqui eu tirei, mas eu cortei a parte que está definido tudo, tá, pessoal? Eu vou explicar aqui para vocês agora. Então, a energia vai ser igual a H, que é a constante de Planck, que é dado por 6,63 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo no sistema internacional, e F é a frequência. Então, nessa primeira parte, nós vamos utilizar esse conceito aqui, tá bom? Depois a gente vai falar da diferença dos níveis de energia, mas agora a gente vai utilizar essa daqui para resolver esse problema. Item A. Energia é igual a H vezes a frequência, tá bom? Então, se eu isolar aqui a frequência, eu sei que a frequência é energia sobre H, que é a constante de Planck, tá bom? Mas olha só o que ele fala aqui. Ele fala para a gente achar capaz de ionizar um átomo de hidrogênio no estado N igual a 3. Então, eu tenho que usar a equação que ele me deu aqui, ó. E N é igual a menos E0 dividido por N ao quadrado. E0 é energia inicial, né, do átomo no estado fundamental. Em estado fundamental, N igual a 1, né? Então, eu vou ter que E para 3 vai ser igual a menos. Quem é a energia? Não é H vezes F? H é a constante, a frequência, já que a energia inicial é frequência inicial, dividido por N ao quadrado. N, que ele pede para a gente utilizar aqui, é o 3. Então, E3 vai ser igual a menos H vezes F0 sobre 9. Se eu passar o H dividido para cá e jogar o menos lá para o outro lado, multiplicar tudo por menos 1, né? Vai ficar menos E sobre H igual a F0 sobre 9. Quem é E sobre H? E sobre H é a minha frequência. Então, a frequência que eu estou buscando para o nível 3 vai ser F0 sobre 9. Tá bom? Uma questão de comparação. Então, usamos a equação que ele falou para a gente do modelo de Bohr, né, para o estado N igual a 3. Tá bom? Agora vamos para a letra B. Determine a frequência de um fóton emitido por este átomo na sua transição de N igual a 3 para o estado fundamental, que é N igual a 1, em função de F0, tá? Então, bem tranquila também, né? A gente vai usar o mesmo conceito, tá, pessoal? Então, agora ele quer que a gente determine a frequência de um fóton emitido por esse átomo na sua transição. Então, a gente sabe que a diferença entre os níveis de energia, E3 menos E1, vai ser igual a energia, nós vimos que é H vezes F, certo? Então, a energia no nível 3 vai ser o quê? Nós fizemos o cálculo aqui. Energia no nível 3 vai ser menos HF0 dividido por 3 ao quadrado. Menos, vamos fazer agora para o estado 1, que a gente não fez. Aqui a gente só fez por 3, vou fazer aqui no cantinho. E para o estado 1, que é o fundamental, vai ser menos E0 vezes 1 ao quadrado. Quem é E0? Menos HF0, sempre HF0 no E0, sobre 1. Então, E1 vai ser igual a menos HF0. Então, a gente vai jogar aqui. Menos HF0. Então, E3 menos E1, que é a transição, vai ser menos HF0 sobre 9 mais HF0. Vamos tirar o mínimo. Aqui é 9. 9 sobre 9, 1. 9 sobre 1, 9. Então, vai ficar menos 1HF0 mais 9HF0. E3 menos E1 vai ser igual a, o sinal do maior é mais. Então, mais 9 menos 1, 8. HF0 sobre 9. Tá bom, pessoal? Então, a passagem de um elétron, né, de um estado para o outro, ele é possível, tá, mediante a absorção ou liberação de energia, tá? Segundo o postulado que a diferença dos níveis E menos E' menos E igual a HF, tá bom, pessoal?
Então a ideia aqui era encontrar para o estado 1, vou separar para vocês aqui para ficar mais organizado, tá? O 3 a gente já tinha encontrado e aí era só jogar aqui na diferença, né, na transição para o estado fundamental, né? E3 menos E1. Vou marcar para vocês tirarem o print. Tá bom, pessoal? É isso, questão número 4. A questão diz assim: um disco metálico não ferromagnético pode girar em torno do seu centro O. Um campo magnético externo e perpendicular ao disco orientado para dentro, isto é, afastando-se do observador e entrando na página, é aplicado em toda a extensão da área do disco. O ponto P, mostrado na figura abaixo, está localizado na metade do raio do disco, está aqui o ponto P, e exatamente à direita do ponto central O. Item A. Caso o disco gire no sentido horário, seja para cá, caso o disco gire no sentido horário, indique e justifique a direção e o sentido da corrente elétrica induzida no ponto P, devido à rotação do disco sob a ação do campo magnético externo. Bom, pessoal, olha só, a gente vai resolver essa questão utilizando a regra da mão esquerda, tá? Porque se a gente for analisar a variação de fluxo magnético, essa questão deixou muita gente confusa, tá? Por causa da questão, o pessoal foi utilizar a lei de Faraday-Lenz aqui no item A e se confundiu bastante, tá bom? Então, pessoal, a ideia aqui, ele fez por força magnética, tá bom? Utilizando a regra da mão esquerda. Vamos dar aqui uma relembrada, tá? Pessoal, esse aqui é um print do meu e-book de equações, tá? Conteúdos de física completo para Enem e vestibulares, conceitos resumidos, equações, unidades de medida, conversões, tá? Eu tirei alguns prints que a gente vai utilizar para o item B também. O link tá fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer, tá? O polegar indica força magnética, o indicador o campo magnético e V é a velocidade, tá? Os alunos costumam falar, faça bom vestibular, né? Uma regrinha para você não esquecer aí da ordem, força, campo magnético e velocidade. Então vamos voltar porque nós vamos aplicá-la nesse caso aqui, tá? Então, pessoal, o ponto P, tá? Ele se move para baixo em relação ao observador por causa do sentido da rotação que é horário, tá? Então, como aqui o sentido é horário, estamos no item A, tá? Então, como aqui o sentido é horário, o ponto P ele está se movendo para baixo em relação ao observador, tá bom? Devido a esse sentido de rotação. Então, o campo magnético B, pessoal, ele afirma para a gente que está apontando para dentro da página. A gente geralmente desenha, né? Entrando para dentro da página, né? Entrando como um xizinho e saindo como uma bolinha. Então, eu tenho velocidade para baixo, né? Velocidade do ponto P para baixo, campo magnético entrando. E aí tem a questão da força magnética que a gente tem que fazer aplicando a regra da mão esquerda, tá bom? Então, usando a regra da mão esquerda, pessoal, a gente está analisando já os elétrons, que são cargas negativas, né? O dedo médio vai indicar a velocidade do ponto P que está para baixo, tá? O indicador vai apontar na direção do campo magnético que está para dentro. Então, pessoal, o polegar vai indicar a força de Lorentz sobre a carga negativa, tá bom? Que vai ser para a esquerda no ponto P, tá? Mas se os elétrons livres se movem para a esquerda, a corrente convencional será indicada para a direita no ponto P, tá? Então, você tem que fazer um resumo disso tudo, né? Mas pela regra da mão esquerda, que a gente vai conseguir determinar isso aí, tá bom? A gente vai ter os elétrons livres se movendo para a esquerda, então a corrente convencional vai ser indicada, tá? A corrente convencional será indicada para a direita no ponto P.
Pessoal, então o que é a conclusão disso, né? A corrente elétrica induzida no ponto P vai ter direção tangencial e sentido para a direita, tá? Então, a corrente elétrica induzida no ponto P tem direção tangencial e sentido para a direita. Tá? Aqui é a resposta final, tá? Baseado pela regra da mão esquerda, tá bom? Então, pessoal, agora ele fala assim, caso o disco, no item B, caso o disco seja mantido parado, mas o campo magnético comece gradativamente a diminuir a sua intensidade, pessoal, agora a gente tem uma variação de fluxo magnético. Agora a gente está falando da lei de Faraday, né? Mantendo a direção e o sentido, indique e justifique a direção e o sentido da corrente elétrica induzida no ponto P. Pessoal, a lei de Lenz, a lei de Faraday-Lenz, diz que a corrente induzida no disco vai criar um campo magnético que se opõe à variação do fluxo, tá? A gente tem que revisar esse conceito, tá? Então, como o fluxo original apontava para dentro da página, a corrente induzida, pessoal, ela vai tentar manter esse campo, tá bom? Então, para a gente encontrar o sentido da corrente, a gente vai poder utilizar dessa vez a regra da mão direita, né? Que o polegar vai apontar na direção do fluxo para fora da página, né? E os dedos encurvados vão mostrar o sentido da corrente que vai manter o fluxo para dentro, ok? Então, pessoal, o resultado disso, quando você aplicar aí, é que a corrente induzida vai ter o sentido horário em relação ao centro O, ou seja, parecido com a situação inicial que nós tínhamos lá no item A, tá? Eu coloquei aqui até algumas equações, né, do fluxo, que o fluxo magnético é dado por campo vezes área vezes o cosseno do ângulo, né? E a gente tem que a força eletromotriz induzida, né, vai ser igual a menos variação do fluxo sobre variação de tempo. Agora a gente tem uma variação do fluxo porque a gente tem uma diminuição do campo magnético. Só essa questão realmente ela é bem, assim, a gente tinha que analisar bem profundamente, tá? Então, olha só, vamos pensar. Então, como a corrente é no sentido horário no ponto P, que está à direita do O, o sentido da corrente será para baixo, tá, pessoal? Então, a corrente induzida no disco tem sentido horário no ponto P e a corrente será para baixo. Então, ele fala assim, caso o disco seja mantido parado, mas o campo magnético comece a diminuir, mantendo a direção e sentido, indique e justifique a direção e o sentido da corrente elétrica induzida no ponto P. Então, a conclusão aqui que a gente chega, depois de tudo isso que a gente discutiu aqui, né, utilizando a regra da mão direita dessa vez, é que a corrente induzida, que agora eu vou resumir, tá, pessoal? A corrente induzida no disco tem sentido horário, e no ponto P, a corrente será para baixo. Não era uma questão simples de compreender não, tá, pessoal? Realmente essa questão foi muito polêmica, o pessoal questionou principalmente bastante o item A por causa da questão da variação do fluxo, tá bom? Mas espero que vocês tenham entendido, tá bom? Qualquer dúvida podem deixar aqui nos comentários que eu respondo vocês. Bom, pessoal, é isso. Questão número 5, a questão diz assim: um circuito elétrico é composto por uma bateria de 120 volts conectada a 3 blocos de componentes, B1, B2 e B3. Cada um composto por resistores e capacitores em paralelo, conforme disposto na figura abaixo. Uma chave S é conectada em série com a bateria. Todos os resistores R são de 40 ohms e todos os capacitores C são de 100 microfarad. Tá, então vamos escrever isso aqui, vamos organizar, né, essas informações. Ele fala que a resistência de cada resistor desse é 40 ohms.
40 ohms. Ele fala que todos os capacitores C são de 100 microfarad. C igual a 100 microfarad é 100 vezes 10 a menos 6 farad, tá? O prefixo micro é menos 6, 10 elevado a menos 6. Cada um deles é 100 vezes 10 a menos 6. A gente tem uma chave S, que agora ela tá ligada, né? Tem a bateria de 120 volts. Onde vai sair uma corrente elétrica aqui, ó, que vai percorrer todo o circuito, né? A gente tem aqui uma ligação em paralelo desses dois resistores, né? Depois aqui também é dividida, a gente tem esse bloco paralelo a esse bloco, tá? Então, algumas análises aí que a gente pode estar fazendo. Aqui é a corrente elétrica, tá bom? Então, agora vamos aí para o nosso item A. Com os capacitores descarregados, capacitores estão descarregados. Determine a corrente elétrica na bateria imediatamente após a chave S ser fechada. Então, vai fechar a chave S, os capacitores estão descarregados. Então, pessoal, isso vai funcionar no início, quando eles estão descarregados, como um curto-circuito, tá bom? Então, isso quer dizer que aqui, ó, esses dois blocos aqui vão funcionar como se estivessem curto. Então, só vai ser considerado esse primeiro bloco com o 120, como se estivesse fechando aqui, ó. Esse aqui vai estar em curto, vai ser eliminado. Então, é como se esse bloco tivesse em curto, mas esse aqui não, tá? Então, isso aqui vai ser considerado, tá? Então, quando os capacitores estão descarregados, eles agem como curto-circuito, tá bom? Então, cuidado com isso. Mas o bloco 1 ainda vai estar sendo considerado. Vamos relembrar aqui, pessoal, o conceito de resistor equivalente. A gente viu aqui que temos dois resistores em paralelo, tá? No resistor em paralelo, a gente tem alguns conceitos que são importantes ser revisados, tá, pessoal? Isso aqui são prints do meu e-book de equações, tá? Conteúdos de física completo para Enem e vestibulares, sempre conceitos resumidos, equações, unidades de medidas, conversões. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Bom, pessoal, então, seguinte. Então, eu tenho que o resistor equivalente em paralelo é R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, como eles são iguais, também tem uma outra regrinha, mas eu vou fazer completo para vocês que eles poderiam ser diferentes. Então, o resistor equivalente, ou seja, eu vou transformar esses dois aqui em um único resistor equivalente aqui, ó. Ele vai ser igual a 40 vezes 40 sobre 40 mais 40, ok? Então, 40 vezes 40, a gente sabe que é 1.600. Dividido por 80, tá? Então, meu resistor equivalente vai ser de 20 ohms. Isso quer dizer que esses dois aqui podem ser trocados por um de 20 ohms, tá? Então, é esse aqui que nós vamos utilizar, tá? Nesse problema, esse resistor equivalente aqui. Pessoal, como eles são iguais, eu poderia usar também resistor equivalente igual ao resistor, igual, quando eles são iguais, tá? Dividido pelo número de resistores, ou seja, 40 sobre 2. Mas eu fiz pela regrinha como se eles fossem diferentes. A gente vai fazendo de 2 em 2, tá? Quando eu tenho dois resistores, eu faço esse aqui para achar o resistor equivalente. Então, eu tenho a primeira lei de Ohm, tá, pessoal? Que diz que U, ou seja, a tensão elétrica, é igual a R, que é a resistência elétrica em ohms, vezes a corrente elétrica em amperes. Tá? Se ele está me pedindo a corrente da bateria imediatamente após a chave ser fechada, e nós vimos que essa situação aqui está de curto, ou seja, tudo isso aqui foi eliminado por causa dos capacitores, eu vou ter que U igual a RI. Então, eu vou fazer só com o bloco 1, ou seja, o U da bateria, que é o V, vai ser igual a RI. V eu sei que é 120 volts. R é o resistor equivalente que acabamos de encontrar, que é 20. Vezes a corrente. Quem está multiplicando passa dividindo. 6 amperes. Tá? Então, essa aqui é a corrente nessa situação que os capacitores estão descarregados. Tá bom? Item B. Após a chave S ser mantida fechada por um longo tempo, ou seja, a chave S está fechada, né? Os capacitores estão totalmente descarregados agora, então agora não tem situação de curto, tá bom? Então determine a carga total armazenada nos capacitores. Pessoal, vai ser bem parecido. Agora a gente vai utilizar a lei de Ohm para a gente descobrir o potencial aí em B2 e B3, mas agora a gente também vai utilizar a equação da carga dos capacitores, tá bom? Então olha só, a situação continua a mesma.
aqui é 40, aqui é 40, aqui é 40. O resistor equivalente de B1 é 20. Aqui é 40, aqui é 100 microfaraday, né? 100 vezes 10 a menos 6 microfaraday. Aqui é a mesma coisa, tá? Só que agora eles não vão ser desconsiderados. Então, eu tenho que a resistência equivalente em B1, vamos anotar aqui no cantinho, é 20 ohms, que nós fizemos lá, né, no item A, tá bom? Vamos guardar ela. A resistência equivalente em B2, eu só tenho um resistor em B2, que a corrente elétrica está passando por ele, que está em paralelo aqui com o capacitor. Mas a resistência em B2 vai ser 40 ohms. E a resistência equivalente em B3, a gente diz que é infinita, tá? Porque só tem capacitor. Então, ela não entra nos cálculos, tá bom? Então, nós vamos utilizar agora a primeira lei de Ohm para a situação desse resistor de 20 em série com esse de 40, tá? Porque a corrente vai vir aqui, vai passar pelo de 40, esse aqui tem resistência infinita, a corrente não vai passar por ele, vai subir direto, porque aqui, se a resistência é infinita, ele não passa. Então, isso quer dizer que a corrente vai sair daqui, vai subir, vai passar pelo resistor equivalente de 20, e como aqui é resistência infinita, ela vai subir e vai passar pelo resistor de 40, tá? Vai continuar o seu percurso. Então, a gente tem agora uma situação de série, tá? Então, vamos usar a primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I. U é a da bateria. R agora vai ser o equivalente em série, ou seja, resistor equivalente B1 mais o resistor equivalente B2, vezes a corrente que a gente está buscando, essa nova corrente, V 120. Resistor equivalente B1 vai ser 20. Resistor equivalente B2 vai ser 40, vezes a nova corrente. 120 igual a 60I, I igual a 120 sobre 60, I igual a 2 amperes, tá? Pessoal, agora ainda tem mais uma etapa, tá? A gente não acabou ainda de utilizar esses conceitos para achar carga, não. Agora, a gente tem que relembrar que na situação em paralelo, o potencial é o mesmo, tá? O potencial é o mesmo. Essa é a regra aí do paralelo. Corrente elétrica é a mesma em série. E em paralelo, o potencial é o mesmo. Ou seja, o potencial em B2 vai ser igual ao potencial em B3, tá? E potencial é RI. Então, R vezes I. Então, eu vou achar o potencial em 2, que vai ser igual ao potencial em 3. R2 vezes I. Potencial em 2 vai ser igual ao 40 vezes a corrente. Potencial em 2 vai ser 80 volts. Então, potencial em B2 é igual ao potencial em B3, que é 80 volts. Beleza, agora sim eu vou poder utilizar a equação dos capacitores. Olha só, vamos retornar aqui. Aqui mais alguns prints do meu e-book de equações para ajudar aí no nosso item B. Pessoal, olha só. A gente vai utilizar essa equação da capacitância eletrostática, tá? Ou seja, C é a capacitância, igual a Q, que é a quantidade de carga, dividido pelo potencial elétrico, tá? Então, a gente tem o potencial elétrico e tem o C de cada um deles. Então, a gente vai fazer para 1 e depois multiplicar por 3, porque a gente tem 3 capacitores, tá? Lembrando que quando os capacitores estão em paralelos, a quantidade de carga vai ser o somatório. Então, quando a gente achar a carga de um, vai ser só somar e a gente vai encontrar a quantidade de carga total. Então, vamos lá. Eu já vou botar a quantidade de carga aqui na fórmula prontinha, tá? Vai ser igual a C vezes V. Quantidade de carga vai ser igual a C vezes V2. Vamos fazendo aqui. Quantidade de carga vai ser 100 microfaraday vezes 80, que vai ser 100 vezes 80, 8.000 vezes 10 a menos 6 coulomb, né? Então, eu tenho 3 capacitores, 1, 2, 3, todos em paralelo, então é só somar. Então, a quantidade de carga total vai ser Q1 mais Q2 mais Q3. Q total vai ser igual a
8.000 vezes 10 a menos 6 vezes 3 capacitores. Quantidade de carga total vai ser 24.000 vezes 10 a menos 6 coulombs. Ou posso escrever de outra forma, 24.000 microcoulomb, ou ainda 24 milicoulomb. O mili é vezes 10 a menos 3, tá? Mas se quiser parar aqui também não tem problema, tá, pessoal? É só caso você queira reduzir um pouquinho mais, tá? Bom, pessoal, é isso. Se vocês gostaram dessa resolução, peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço e até a próxima questão.